Olá, caro aluno ou cara aluna. Aqui é o professor Ramon e nós estamos aqui para resolver o exercício de programação da média do aluno. Ok? Está lá no site. E nós vamos resolver ele usando C# e orientação a objetos. Ok? Como sempre, eu peço para vocês lerem o exercício e a gente ir anotando, né, quais são as entradas, qual é o processamento e qual é a saída. Então, nesse caso aqui, a ideia é escrever um algoritmo que lê o nome e as notas de duas provas de um aluno. Okay? Essa primeira parte aqui, a gente vai estar lendo o nome e as notas de duas provas. Então, vamos anotar isso aqui. Né? Então, as entradas, quais são? O nome, uma prova 1 e uma prova 2. Ok? Então, o algoritmo tem que ler o nome e as duas provas e mostrar uma mensagem, que é o aluno, aí dá o nome do aluno, teve média, e aí dá a média do aluno. Ou seja, a partir das duas notas, a gente tem que calcular a média. Então, esse é o nosso processamento. Então, vamos marcar aqui. Então, o nosso processamento vai ser o quê? A média. Que é igual ao quê? A uma prova 1 mais uma prova 2 dividido por 2. É assim que calcula uma média. Isso, em programação, ficaria P1 mais P2, entre parênteses, porque tudo isso aqui está em cima da divisão, dividido por 2. Okay? Então, a gente tem uma variável média, e aqui a forma como a gente calcula a média. E na saída, a gente tem aquela mensagem. Né? E eu vou marcar aqui somente as variáveis que vão estar envolvidas nessa mensagem. Então, se a gente olhar lá, a gente precisa do nome e da média. Então, as saídas estão envolvidas as variáveis nome e média. Ok? Então, de alguma forma, a gente tem que conseguir essas informações a partir do nosso programa. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer para resolver aqui é criar um projeto no Visual Studio em C#, ok? E vamos fazer uma aplicação console, ok? Eu vou fazer uma versão da WPF futuramente. Vamos colocar aqui média aluno console OO. Vou dar um OK aqui. E o C# acabou de criar para mim o programa prontinho aqui. Nós temos a nossa classe programa, onde aqui dentro nós temos o nosso programa principal. A partir daqui é que nós vamos fazer as entradas, o processamento e a saída. Ok? Quando a gente está fazendo orientação a objetos, a gente tem várias possibilidades de desenvolver. Né? E nós temos algumas abordagens também. Então a gente pode estar fazendo o nosso programa principal e a partir daqui verificar quais são as classes que nós vamos precisar. E eu gosto dessa abordagem. Mas também nós podemos fazer o contrário. A gente pode primeiro fazer as nossas classes para depois vir aqui usar uma classe como se ela já tivesse pronta. Né? Ela já existe e a gente vai utilizá-la normalmente. E eu vou usar essa segunda abordagem. Okay? A gente vai primeiro criar uma classe. E a ideia disso é que a gente possa treinar o porquê das abstrações. Okay? Treinar, na verdade, a identificação das nossas abstrações. Então, se a gente for olhar o nosso exercício, a gente tem aqui que nós temos um nome e duas notas de um aluno, a média de um aluno. Então, na verdade, o que a gente está querendo representar aqui é um aluno. Essa é a nossa abstração. Né? O que a gente quer representar no nosso programa. Essa é a abstração. E a forma de a gente fazer uma abstração na linguagem orientada a objeto, né, é criando uma classe. A classe encapsula uma abstração. Então, eu vou chegar aqui no C#, apertar o botão direito aqui no nosso projeto e pedir para adicionar uma classe. E vou dar o nome dela de aluno. Ok? Então, essa classe vai representar o nosso aluno.
E pela descrição do nosso exercício, até mesmo pelas nossas anotações, a gente vê que os dados que um aluno tem é o nome, a P1 e a P2. Então, esses são dados do aluno. E os dados do aluno a gente representa em uma classe por meio de atributos. Okay? Então, para criar os atributos, se vocês estão lembrados, a gente, por enquanto, está usando o public. Né? Ainda nesse exercício, nós vamos transformá-los para private. Então, nós vamos usar o public e colocar os atributos. Então, o primeiro deles é o nome. Um dos dados é o nome. E o dado nome é uma string. Então, string nome. Outros dois dados são as provas P1 e P2. E eu vou colocá-las como double. P1 e P2. Ok? Bom, uma das coisas que a gente quer fazer é calcular a média. E o cálculo da média é um algoritmo. Toda vez que a gente tem uma ação, né, alguma conta, isso é um algoritmo. E o algoritmo a gente encapsula dentro de métodos. Dentro da nossa classe nós temos métodos, né, que representam os nossos algoritmos. Então, o algoritmo de cálculo de média a gente vai representar por um método. Uma outra forma de enxergar um método é o que o aluno pode fazer. Né? Eu posso perguntar para um aluno qual é a média dele. Né? Eu posso perguntar para ele. Então, ele pode fazer esse cálculo. Então, a gente pode enxergar dessa forma também. Ok? E para criar um método, a gente vai digitar public, vai digitar o nome do método. Então, nesse caso, aí, como a gente quer calcular a média, a gente pode fazer calcula média. Ok? É o nome desse método. E método sempre tem, depois dele, uma lista. Usando parênteses, a gente vai colocar uma lista de dados que ele precisa para calcular, fazer o seu processamento. Okay? Esses dados são os dados extras, além daqueles que você já possui. No nosso caso, a gente já possui o nome, a P1 e a P2 dentro da classe aluno. Então, a gente não precisa de nenhuma outra informação para calcular a média. A gente já tem a P1 e a P2. Okay? Então, a gente não precisa de dados extras. Então, a gente não coloca nada dentro desses parênteses. Do lado esquerdo aqui, a gente tem que colocar qual é o tipo de informação, qual é o tipo de dado que esse algoritmo vai retornar. E o cálculo da média vai retornar um double. Né? É um número real. Então, a gente vai calcular como um double. E logo após isso, a gente encapsula o algoritmo entre chaves. Eu estou usando o termo encapsula direto aqui, né? Na verdade, a gente coloca o algoritmo entre chaves. Né? Esse é o encapsulamento de um algoritmo, né? Que a gente faz por meio de um método. Esses são os nossos dados e a gente encapsula tudo dentro de uma classe. Okay? E as chaves servem para delimitar onde começa e onde termina cada uma dessas coisas. Ok? Quando vocês estiverem desenvolvendo aí, vocês vão ver que quando a gente acaba de criar um método desse jeito, o C# coloca um erro aqui. Tá? E se a gente deixar o cursor aqui em cima, ele vai dizer que o erro é que você não está retornando um valor que você disse que ia retornar. Você disse que ia retornar um double. Ok? Como a gente não está retornando nada ainda, a gente não terminou de fazer o método, ele fica reclamando. Então isso é normal, não se preocupe, que daqui a pouco ele vai sumir, porque nós vamos fazer o algoritmo. Okay? Então, para calcular a média, como é que a gente faz? A gente vai olhar lá na nossa anotação, e nós vimos aqui que a média é a soma da P1 com a P2 dividido por 2. Então, nós vamos aqui e retornar essa conta. Okay? É o P1 mais o P2 dividido por 2. A gente pode colocar isso aqui numa variável, essa conta aqui a gente pode colocar numa variável intermediária. Eu costumo fazer isso quando a gente está explicando. Né? Eu poderia ter feito assim, double média, é essa conta aqui, e eu retorno média. E até aconselho a quem está começando a fazer
dessa forma, passo a passo. Calcula, faz um cálculo, atribui para uma variável, e essa variável vai ser o retorno, vai ser a saída do método. Ok? Então está aqui, nós temos uma classe com os dados que um aluno possui e com as ações, né, os métodos, as ações que os métodos representam as ações que o aluno pode fazer. E o que ele pode fazer é calcular a média. Certo? Então nós vamos agora, uma vez que a gente resolveu, já colocou todas as informações que nós tínhamos, né? Nós já tínhamos P1, P2, nome e o cálculo da média. Estão todos aqui no nosso aluno. Agora a gente pode ir lá e resolver o nosso programa. Nós temos uma classe, uma abstração, que faz o que a gente precisa fazer. Então nós vamos lá no nosso programa e nós vamos separar ele do jeitinho que a gente costuma fazer. Entradas, processamento e saídas. Ok? No nosso caso, as entradas quais são? Nome, P1, P2. Então, vamos lá. A gente costuma, num programa console, pedir para o usuário, né, os dados. Então, a gente primeiro escreve na tela o que nós estamos pedindo. Podia ser nome do aluno. E aí a gente faz a entrada desse dado por meio do console readline. Ok? A gente vai pedir também a nota da P1. E a nota é um double. Faltou uma aspas aqui. E ela recebe o console readline. E aí nós temos um problema aqui, né? Lembrem que o console readline retorna uma string. E do lado esquerdo aqui nós temos uma variável que é double. Então a gente tem que converter. E a forma de converter é usando double.parse. E dentro a gente faz o console readline. Tem várias formas de converter. Eu gosto muito de fazer essa quando a gente está trabalhando com string. Ok? E nós vamos fazer a mesma coisa para a P2. Aí, fizemos as entradas do nome, da P1 e da P2. E agora a gente precisa fazer o processamento. A gente tem nas nossas anotações que o processamento é feito calculando P1 e P2, calculando a soma da P1 e da P2 dividindo por 2, que é a média. Só que a gente não vai fazer isso, né? A gente já tem algo para a gente que faz esse cálculo. E esse algo é uma classe chamada aluno. E para usar uma classe, então eu gosto de guardar assim, para usar uma classe, a gente precisa criar um objeto do seu tipo. Nós precisamos criar um objeto desta classe. Vamos instanciar essa classe. E a forma de fazer isso, a forma de criar um objeto, é usando o operador new. E do lado direito, a gente vai colocar um construtor. Se você olhar aqui na nossa classe, a gente não tem construtor aqui. Ok? Mas, quando a gente não coloca um construtor, lembre-se que o próprio C# faz isso. Ele vai nos dar um construtor chamado construtor padrão, que é um construtor que não recebe nada de informação. Tá? Ele só faz o papel de poder criar a classe, de criar um objeto daquela classe. Tá? Então aqui nós temos new aluno e abre e fecha. Né? Não esqueça que o construtor também tem abre e fecha parênteses, que é uma lista de dados que você vai dar para ele. Então esse construtor aqui, apesar da gente não ter colocado, o próprio C# colocou, porque é o que chamamos de construtor padrão. Ok? Então esse comando aqui cria um objeto da classe aluno, instancia um objeto. E a gente precisa guardar ele numa variável, porque se a gente não guardar, ele vai ficar perdido na memória. Ok? E a forma de fazer isso é criando aqui uma variável da classe aluno. E eu vou chamar ela de aluno também, com A minúsculo.
e ele vai receber esse objeto. Ok? Então, desse lado aqui nós temos a criação do objeto. Do lado esquerdo nós temos a criação da variável. E aqui a atribuição. Eu gosto, quando a gente está aprendendo isso, fazer um esqueminha. Esse esqueminha é o seguinte. Quando a gente faz new lá no nosso programa, a gente está criando um objeto, que eu costumo representar por um círculo. Ok? E dentro desse objeto, nós temos variáveis, que na verdade são os nossos atributos. E nós temos 3 atributos lá. O nome, AP1, AP2. Se você olhar aqui na classe aluno, esses são os dados. Toda vez que a gente cria um objeto, essas 3 variáveis são criadas automaticamente dentro daquele objeto. Okay? Então aqui nós temos o nosso objeto criado na memória. Só que se a gente deixar ele aqui, vai ficar perdido. E é por isso que a gente criou uma variável chamada aluno. Ok? Então está aqui a criação da variável aluno. Ela fica aí na memória. Mas falta uma terceira etapa. A terceira etapa é justamente o sinal de atribuição. E a atribuição em C#, quando a gente está trabalhando com objetos, a gente fala que é uma referência. É uma flechinha para aquele objeto. Okay? Então, quando a gente está trabalhando com objetos, a gente sempre trabalha com referências. Okay? A gente não tem essa bolinha inteira aqui, esse objeto inteiro, dentro da variável aluno. Isso não acontece. O que acontece é uma referência, é uma flechinha para esse nosso objeto. Ok? Então, uma vez que a gente tem nosso objeto criado, a gente precisa preencher lá os nossos dados. Né? Então, a gente tem aqui o nome AP1 e AP2 que estão vazios. Ok? Então, a gente vai colocar dentro desses atributos os dados que a gente leu do usuário. E a forma de fazer isso é usando o nome da variável que a gente usou, que a gente criou para falar com o nosso objeto, que referencia o nosso objeto, ponto e o nome do atributo. Então, nós temos aqui aluno.nome vai receber o nome do aluno. Esta variável aqui, esta variável aqui. E esta aqui é o nome que está dentro da classe do objeto aluno. Ok? E a gente vai preenchendo esses dados. E nós temos 3 dados para preencher. Uma vez que a gente tem esse objeto criado na memória, com todos os dados que ele precisa, a gente precisa, depois disso, conversar com esse objeto. Tá? Então, a abstração que nós temos é aluno. A gente encapsula ele dentro de uma classe. Os dados do aluno são os atributos. E o que ele pode fazer são os métodos. Para usar essa classe, a gente precisa criar um objeto. Ok? Depois que a gente cria um objeto, a gente manda mensagens para ele. O jargão da orientação a objetos é o envio de mensagens para esse objeto. E a forma de enviar a mensagem é o que a gente a gente também diz que é chamar um método. Okay? Para chamar um método, a gente trabalha parecido com os atributos. A gente põe o nome da variável que tem a referência, ponto, o nome do método, que é calcula a média. E a gente abre e fecha, porque é método. Todo método tem abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula. Então, quando a gente faz essa chamada aqui no programa, quando a gente faz esse comando aqui no C#, a gente está pedindo para o aluno calcular a média. A gente está pedindo para o C# executar esse algoritmo. Okay? E esse algoritmo tem acesso às variáveis do objeto. Okay? Se a gente está trabalhando com aquele objeto específico, esses são os dados daquele objeto. Então, ele vai calcular para a gente e vai nos devolver essa média. E a gente precisa guardar essa média em algum lugar, senão a gente vai perder o cálculo que foi feito. Ok?
Então, eu vou criar uma variável chamada média, que vai receber o cálculo da média que o aluno fez. Ok? E com isso nós temos nosso processamento feito. E a saída de dados é a parte mais simples do nosso projeto. É colocar exatamente a mensagem que nós pedimos lá no exercício. Que é o aluno com esse nome teve média, essa média. Vou até copiar lá, colocar aqui. E no lugar do nome do aluno, a gente vai usar aquela característica do C# de permitir que a gente ponha umas marcações onde deve haver conteúdo. E nós vamos colocar aqui, ó, o aluno. Aí a gente precisa do nome desse aluno. E eu aconselho que a gente pergunte diretamente para o aluno. Então, aluno.nome. Nós estamos acessando o atributo nome da classe aluno. Ok? E aqui nós temos quem? A média que a gente acabou de calcular. Ok? Então, aqui, aluno.nome, que é o nome do aluno, teve média e a média que foi calculada. Ok? Muitos alunos me perguntam se eu não posso fazer o cálculo da média diretamente aqui. Sim, é possível fazer. Ok? Não há problema nenhum em fazer isso. Eu só separo, eu só gosto de deixar desse jeito aqui, que eu gosto de separar em entrada, processamento e saída, porque em outras matérias que a gente vai depois acrescentando na nossa vida acadêmica aí, conforme a gente vai colocando outras disciplinas, como um web service, ou trabalhar com web, trabalhar com mobile, dependendo do que você for trabalhar, essa separação entre entrada, processamento e saída tornam as coisas mais fáceis. Okay? É uma forma muito melhor de você trabalhar, de você separar o seu programa. Faz com que você tenha realmente uma noção do que está acontecendo com o seu programa. Okay? Mas o nosso programa ainda não acabou. Okay? A gente já viu mais conteúdo para que isso aqui seja um pouquinho melhor. Okay? Uma das coisas que nós vemos é que a gente está tendo acesso direto a esses dados aqui. O nome AP1 e AP2 dos alunos, né, da classe aluno, a gente está tendo acesso direto. E a gente viu que não é legal acontecer isso. Uma das responsabilidades da classe é manter os dados que estão lá dentro íntegros. Okay? Então, a classe tem várias responsabilidades. Por exemplo, uma das responsabilidades da classe aluno é calcular a média. Mas toda classe ela tem uma responsabilidade que tem a ver com o seu encapsulamento, né? Quando a gente está encapsulando dados e algoritmos, uma das responsabilidades principais é manter esses dados íntegros. Okay? Ela é responsável por impedir que alguém vá lá e altere esses dados de forma inadvertida, de uma forma errada. E a forma de a gente proteger esses dados é usando o modificador de acesso ou modificador de visibilidade, dependendo aí do livro que você lê, vai ter esses nomes. A gente põe esses dados como sendo privados. Ou seja, somente quem tem acesso é a classe aluno. Ok? E se somente a classe aluno tem acesso, a hora que a gente chegar aqui na nossa classe programa, né, e nosso programa principal for executar, ele perdeu esse acesso. Ok? Então agora o que acontece? A classe tem que dar um acesso controlado a esses dados. Né? E esse acesso controlado a gente chamou de métodos acessores e métodos modificadores. Ok? Então a gente pode criar esses métodos aqui que vão dar acesso a esses atributos. Ok? Então a gente vai criar um método modificador, porque é o que nós estamos precisando nesse momento aqui.
A gente está precisando modificar o atributo nome e eu preciso de um acesso a esse atributo nome. E a gente vai dar um acesso controlado por meio de um método. Um método que tem que ser público, né, para que possa ser acessado do lado de fora. Então a gente tem o costume de chamar um método modificador de set e o nome do atributo que ele vai modificar. Então nesse caso a gente quer mudar o nome. Então é set nome. Okay? E se ele vai modificar o nome, a gente precisa do nome novo, do novo nome que esse dado vai ter. Okay? Então a gente vai criar uma variável aqui chamada nome, que é uma, né, lembrem que nós temos aqui uma lista de dados que esse algoritmo precisa. Nós estamos fazendo um método, nós estamos fazendo um algoritmo. É uma lista de dados que esse algoritmo precisa para funcionar. Okay? E ele precisa de um novo nome, que é o nome que a gente vai dar nessa variável aqui. E do lado esquerdo, a gente precisa dizer qual é o retorno que ele vai dar. No nosso caso, como esse método só vai modificar o nosso atributo, a gente não precisa retornar nada. E a gente indica isso por meio do tipo void. Okay? Aí a gente coloca as nossas chavinhas aqui para delimitar o nosso algoritmo. E o que a gente precisa fazer agora é pegar esse valor aqui, nome, e atribuir a esse atributo aqui, que também se chama nome. Ok? E aí nós temos, obviamente, um problema aqui, que é um conflito de nomes. O nome dessa variável é nome, nome do nosso atributo, e o nome dessa variável aqui, que é um parâmetro do nosso algoritmo, do nosso método, também se chama nome. Mas nós temos uma forma de resolver esse conflito aqui. Como eu disse nas aulas, no site tem lá, né, na parte de referências. A gente, todo objeto tem dentro dele como se fosse uma variávelzinha, como se fosse um atributo chamado dis. Dentro do nosso objeto é como se tivesse um atributo chamado dis, que tem uma referência para ele mesmo. Okay? Nós sempre temos isso dentro de um objeto. Então a gente pode usar esse dis para distinguir entre atributo e uma variável normal. Nesse caso aqui, do lado esquerdo é o nosso atributo. Então a gente coloca um dis.nome para dizer que esse cara aqui é o nosso atributo. Tanto é que o C# já até identificou aqui, ele pintou esse nomezinho aqui. Ó. E quando a gente faz aqui, ele pinta aqui dizendo que é o nosso parâmetro. Ok? E aí nós precisamos ainda a modificar o atributo P1 e o atributo P2. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer um set P1. E nesse caso aqui é um double que a gente recebe. Okay? A gente vai precisar da nova nota P1. E aqui nós temos dis.P1 recebe P1. Okay? Então P1 aqui é o nosso atributo. E P1 aqui é o nosso parâmetro. É o que o nosso algoritmo vai receber como entrada. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa para P2. Ok? Cuidado na hora de fazer esses Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz aqui, para modificar todos os nomezinhos bonitinho aqui. Okay? Bom, uma vez que nós temos os nossos métodos modificadores prontos, precisamos usá-los, né? E aqui nós ainda não estamos com o nosso problema aqui. Então, em vez de acessar o atributo diretamente, a gente vai agora usar setNome. E vai passar um novo nome para esse objeto. setP1 e setP2. Ok? Então está aí a ideia de métodos modificadores. Ok? Mas ainda temos um erro aqui ainda, que é aqui, ó. Nesse caso,
Nossa saída está querendo ter acesso ao nome do nosso aluno, né? Só que ele está privado, está private. Então a gente precisa criar um método que permita o nosso programa obter esse dado. São o que a gente chama de métodos acessores. Ok? Eu vou até colocar aqui. Vamos colocar nos comentários aqui, né? Então aqui nós temos os nossos atributos. Aqui nós temos nossos métodos modificadores. E aqui nós vamos ter os nossos métodos acessores. Eu quero ter acesso de leitura, né? Quero poder ler esse dado. Então vamos lá. Public. E agora a gente vai colocar o nome para o nosso método. Os métodos acessores, a gente costuma colocar, né, uma convenção com get e o nome do nosso atributo. E o nome do nosso atributo é nome. Então get nome. Ok? E quando a gente está pedindo o nome, a gente não precisa passar mais nenhuma informação. A gente simplesmente quer obter o nome. Agora, o tipo de retorno é que vai mudar. Porque nesse caso, como a gente está retornando o nome é uma string, né? Então a gente está pedindo o nome. Então a gente precisa colocar aqui como sendo uma string. E aí aqui as nossas chaves para delimitar o nosso método. Então, como a gente só precisa passar a informação do nome, é muito comum que os nossos métodos acessores sejam apenas return e o nosso atributo, que é nome. Tá? Esse nome aqui. Ah, mas não precisa colocar o dis? Não, não precisa. A gente não tem conflito de nomes aqui, né? De nomes de variáveis. Tem gente que gosta, vai depender do estilo de cada um. A gente podia colocar dis, aqui que não tem problema nenhum. Ok? Se quiser deixar, pode deixar. Se quiser tirar, tanto faz. Ok? A gente poderia estar colocando aqui também, apesar de nosso programa principal não estar usando, métodos acessórios para as provas, né, para as notas das provas 1 e 2. A gente poderia fazer aqui, ó, get P1, tá, fecha. O P1 é um double, então do lado esquerdo aqui eu vou colocar double. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. E eu retorno a nota P1. Ok? E eu posso fazer a mesma coisa para a nota P2. Okay? Agora nós temos acesso controlado, tanto para modificar esses dados, quanto para ler esses dados. Para escrever em cima deles, ou para ler essa informação. Ok? Bom, e esse método aqui, o calcula média? Ele não é nem método acessor, nem método modificador. A gente costuma chamar esse método de negócio, que tem a ver com o problema que a gente está tentando resolver. Nesse caso, está tentando resolver o cálculo da média, realmente. Simplesmente isso. Okay? E aí, no caso, a gente não tem um padrão de nome para eles, a não ser que a gente sempre tenha algum verbo. Né? Estou pedindo calcule a média. Né? Calcula a média. Então, é bom sempre ter em métodos um verbo. Okay? Então, até que aqui também tem. Né? O get em inglês é obter. E o set aqui em inglês é alterar. Né? Altere nome, altere P1, altere P2. Obtenha o nome, obter P1, obter P2. Ok? Então tá aí, nós temos o nosso método pronto, os nossos métodos acessores. Agora eu posso usá-lo no nosso programa. Então agora, em vez de acessar esse atributo diretamente, a gente vai fazer por meio do método getNome. Ok? Com isso passa a funcionar. Nosso programa aqui deveria estar funcionando. Vou até testar aqui. Ctrl F5. Ele vai executar. Ele está construindo o programa e fazendo a execução.
Então, posso colocar aqui o nome do aluno é João. Ele tirou 8 na P1 e 6 na P2. Então, o aluno João tem média 7. Certo? 8 mais 6, 14. Dividido por 2, 7. Então, nosso programa está certinho aqui. Ok. Mais um assunto para a gente continuar aqui que nós já vimos, que são a questão dos construtores. Eu não quero, toda vez que estiver criando um aluno, toda vez colocar nome P1, P2 aqui. Okay? Tem dados obrigatórios aqui para o nosso aluno. A gente precisa que um aluno, ao ser criado, ele tenha pelo menos um nome. Né? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar diretamente com os 3 dados que ele precisa para fazer nosso programa. É uma escolha minha. Nesse caso, vai depender de cada situação. Eu gostaria que, quando criasse um aluno, eu gostaria de poder passar diretamente o nome, a P1 e a P2 dele. Eu não quero ter que ficar fazendo isso toda hora. Okay? E a forma de fazer isso é criando um construtor. A gente tem o construtor padrão que o C# criou para a gente. E, na verdade, agora eu vou alterar esse construtor. Né? Eu vou criar um construtor novo. Então, eu venho aqui na nossa classe aluno. E vou colocar uma seção aqui, um comentário, construtor. E vou criar um construtor novo aqui. E a forma de fazer um construtor, como é que é? A gente vai fazer public, né? E colocar como se fosse um método. O construtor é como se fosse um método. Ele não é um método, mas é como se fosse. É um algoritmo que é executado no momento da criação do objeto. No momento da criação do objeto, quando a gente faz new. E o nome desse método, que a gente está chamando de método aí, tem que ser o mesmo nome da classe. Okay? Então, a forma de criar um construtor é colocar public, o nome da classe, e passar uma lista, entre parênteses, de dados que o operador new precisa para criar esse objeto. Então, eu vou passar entre parênteses uma lista de dados que são necessários para criar um objeto dessa classe. Okay? Então, para criar um objeto da classe aluno, eu opto por dizer que eu preciso de um nome. Então, eu preciso criar uma variável nome aí, que vai receber essa informação. Uma P1 é uma outra variável, que vai receber a informação dessa nota. E um double P2 aqui. Ok? Então, nós estamos aí. E isso é um construtor. É um construtor que recebe como entrada de dado 3 informações, 3 parâmetros. A gente chama de 3 parâmetros aqui. São os parâmetros desse construtor. Ok? Como a função do construtor é iniciar esse objeto, o algoritmo que vai dentro dele costuma ser sempre muito parecido. Okay? A gente quer fazer o quê? Pegar o valor que a gente vai receber nessa variável e jogar nesse atributo. Pegar o valor que vai receber na variável P1 e jogar no atributo P1. Pegar o valor que a gente recebeu no parâmetro P2 e jogar no atributo P2. Ok? Então, basicamente, é fazer dis.nome, recebe nome. O dis aqui é obrigatório para que a gente não tenha esse conflito, né, entre o nome do atributo e o nome da variável que está recebendo, o nome do parâmetro. Dis.p1 recebe P1. Então, essa aqui é o parâmetro P1, está nessa variável. E esse aqui é o atributo P1. E a mesma coisa para a P2. Ok? Então, agora nós temos um construtor novo. O que acontece com o construtor padrão? O construtor padrão deixa de existir. Uma vez que a gente cria o nosso construtor,
o construtor padrão já não é mais nos dado. Porque ele só é dado, o C# só coloca um construtor padrão quando a gente não fala para ele qual é o construtor que a gente quer. Ok? Então, se a gente pegar o nosso programa aqui, a gente vai ver que essa chamada aqui desse comando, ele deixa de funcionar. Porque a gente não tem mais esse construtor agora. A gente tem um construtor que recebe um parâmetro do tipo string e outros dois parâmetros do tipo double. O primeiro representa o nome que a gente obteve do usuário e os outros dois, as duas notas que a gente recebeu do usuário. Okay? Então agora a gente não precisa mais colocar os dados na mão, pedir um por um. A gente pode tirar isso aqui. Ok? Então tá aí. Nós fizemos nome P1 e P2 para o usuário. Criamos um objeto do tipo aluno e pedimos para ele calcular a média. E depois que calculamos a média, fazemos a saída. O nome do aluno a gente obtém por meio do nosso método assessor e a média por meio dessa variável intermediária aqui que a gente usou no processamento. Ok? Então está aí nosso programa parte 1 resolvida com o nosso programa principal orientado a objetos. Criamos um objeto do tipo aluno. Esse objeto do tipo aluno, que é a nossa abstração, está encapsulado numa classe que tem esses atributos, nome P1 e P2. A construção é feita por meio de um construtor que recebe 3 parâmetros. Nós temos os nossos métodos modificadores, caso a gente precise deles. Os assessores, caso a gente precise deles também. Né? E a gente precisou do getNome. E nós temos o que a gente chama de método de negócio aqui. Ok? Uma observação. A gente não é obrigatório, né? Não é obrigatório que a gente coloque métodos, assessores e modificadores sempre. Okay? O fato de a gente ter um construtor aqui que já recebe o nome pelo P2, a gente pode omitir esses modificadores. Okay? Num programa maior, talvez a gente precise, porque pode haver uma alteração de dado. O professor pode ter lançado uma nota errada e você quer alterá-la depois. Então isso pode acontecer. Então talvez esse método setp1 fosse interessante. Né? A mesma coisa para os métodos assessores. Nem sempre eu preciso de todos. Nesse caso aqui, a informação que a gente está pedindo é só a média na saída de dados. Então talvez a gente não precisasse desse método getP1 e getP2. Talvez. Né? Quem sabe. Uma classe uma das funções da gente ter uma classe é que a gente possa reutilizar essa informação, né? esse conjunto de dados e algoritmos. Então a gente não sabe quem for usar essa classe que a gente criou, se ele vai precisar do P1 e da P2. Mas é importante o quê? A gente tem em mente que esses métodos aqui vão dar um acesso controlado às nossas variáveis. Okay? Então, por exemplo, uma coisa que a gente poderia ter feito nesse setp1 aqui é verificar se a nota P1 está entre 0 e 10. E só altera essa nota se ela estiver entre 0 e 10. Então, por exemplo, eu vou verificar aqui se a P1 é maior ou igual a 0 e se ela é menor ou igual a 10. E eu só deixo o programa alterar essa nota se ela estiver entre 0 e 10. Se o cara colocar uma nota -1, uma nota 20, eu não posso deixar ele alterar. E mais do que isso, eu posso fazer ela lançar uma exceção dizendo que essa nota está errada. Okay? É uma opção. Eu posso gerar uma exceção aqui, lançar uma exceção, dizendo que esse argumento aqui que foi passado para o parâmetro P1 está inválido. Okay? Então nós temos uma exceção de argumento. É uma exceção que o próprio C#
já tem, então a gente não precisa criar uma exceção nova, que isso é um tópico que nós vamos ver mais para frente. Então, eu posso lançar uma exceção ou simplesmente ignorar essa alteração de nota. Então, se eu não colocar isso aqui, se alguém chamar o 7P1 com uma nota inválida, não vai haver indicação de erro. Tá? Eu não acho isso legal, mas para quem está começando, a gente pode estar pensando num programa mais simples desse jeito aí. Tá? Eu verifico se a nota está entre 0 e 10 e não deixo a informação ficar inconsistente. Né? Lembre-se da responsabilidade da classe, manter os seus dados íntegros. Tá? Então não posso deixar essa P1 que está dentro desse argumento, desse atributo aí, esse atributo P1 não ficar correto. Okay? Eu vou até deixar aqui esse lançamento de exceção. Okay? Eu vou fazer a mesma coisa para P2. Então a P2 tem que estar entre 0 e 10. E, caso não esteja, eu vou lançar uma exceção. Ok? E se a gente for usar aqui uma alteração de nota, vou colocar um -10 aqui, isso aqui vai lançar uma exceção para a gente. Não vai deixar aquela informação acontecer. Tá? Essa informação estar errada. Ok? E aí nos vem uma possibilidade aqui também. O que acontece com o nosso consultor? O nosso consultor não está usando essa informação. Né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer no nosso consultor é usar os nossos métodos modificadores para receber essa informação. Então, eu posso setar o nome AP1 e AP2 por meio dos métodos modificadores. E aí, se houver alguma modificação de dado inválido, a gente vai ver que vai dar errado. Então, por exemplo, se eu executar esse programa aqui e falar que a Maria tirou 0 e 20, ele vai dar uma exceção dizendo que esse valor aqui não está correto. Ok? Então é isso. Essa primeira parte do projeto está pronta e nos vemos em breve na parte 2 com outro vídeo. Ok? Um abraço.